Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Rubens, sou engenheiro de software e tenho mais de 15 anos de experiência na área de dados. Hoje eu resolvi trazer uma videoaula explicando o que acontece quando você roda uma consulta SQL. Como o banco de dados interpreta aquilo que você escreveu, o que é uma árvore sintática, o que são os planos lógico e físico e quais otimizações geralmente acontecem na hora de executar a sua query. Se você já tem experiência com SQL e quer se aprofundar mais, fica aqui comigo que a gente vai explorar passo a passo. Mas antes da gente entrar mais a fundo em qualquer conceito, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu trouxe aqui duas queries que vão produzir exatamente o mesmo resultado, query A e query B. E não tem pegadinha nenhuma. A questão é, qual delas é mais eficiente? Qual você acha que vai gastar menos recurso e provavelmente vai executar mais rápido? Pausa o vídeo agora e escolhe uma resposta. Pelo que eu já vi na minha carreira, eu suponho que a maioria escolheu a query B. E faz sentido pensar assim. Na query B, a subquery ela já filtra todos os registros da tabela de venda cujo valor é maior do que 1000 e já seleciona somente as colunas que vai precisar, valor e ID do cliente. Pela intuição, isso sugere que o banco vai trabalhar com um conjunto menor de dados para fazer o join com clientes. Já a query A ela parece fazer o contrário disso. A subquery ela dá a impressão que primeiro ela vai fazer o join entre todos os registros da tabela de vendas com todos os registros da tabela de clientes e vai selecionar todas as colunas de vendas e clientes, para aí então aplicar o filtro do valor maior do que 1000 e então selecionar somente as colunas estado e valor. Então, é compreensível as pessoas escolherem a query B. Mas será que é isso que vai acontecer na hora de executar? Antes da gente responder como essas queries vão executar, a gente precisa entender quais são as etapas de processamento de uma query SQL. Primeiro, o banco recebe a consulta em SQL, o texto puro, como ele é. Depois, ele transforma esse texto em uma árvore sintática, aquela que vai representar a mesma estrutura da query, mas de uma forma hierárquica. Em seguida, essa árvore vai então virar um plano lógico, onde aquelas cláusulas SQL vão se tornar operadores algébricos e genéricos. E por último, o plano lógico vai virar o plano físico, onde os operadores algébricos e genéricos vão se tornar algoritmos reais, e então serão executados. Se isso ainda não ficou claro para você, pode ficar tranquilo. A gente vai ver em detalhes como cada etapa acontece. A primeira etapa, como a gente viu, é a própria query SQL. E aqui tem um ponto essencial, mas que muita gente se confunde. SQL é uma linguagem declarativa. Nela, a gente descreve qual o resultado que a gente quer, mas não define como o banco vai executar cada etapa, e nem em que ordem exatamente. Ou seja, o SQL diz aquilo que você quer, e quem decide como fazer é o próprio banco de dados. Vejamos esse exemplo. Aqui eu declaro que eu quero selecionar as colunas estado e valor. Eu quero que isso seja lido da tabela de vendas. Eu quero que junte essa tabela de vendas com a tabela de clientes, usando essa condição. E por último, eu quero da tabela de vendas somente aqueles registros cujo valor seja maior do que 1000. Veja que estamos declarando aquilo que a gente quer como resultado. Não estamos definindo qual algoritmo e nem exatamente em que ordem isso tudo vai acontecer. Uma vez que o banco recebe a query em SQL, ele agora precisa parsear aquele texto e então transformar ele numa representação mais precisa da declaração. E aí é que entra a árvore sintática. Essa estrutura é uma representação fiel da intenção da query, porém mais simplificada. Nela, a indentação, espaços em branco, parênteses desnecessários são todos descartados, restando somente uma representação hierárquica e fiel à query SQL. Aqui a gente tem a árvore sintática da mesma query SQL que a gente acabou de ver. Nela, a gente vê que tem um select statement. Dentro desse select statement, nós temos as cláusulas do select, que são as colunas estado e valor que a gente está selecionando,
a gente tem a cláusula do from, que está lendo da tabela de vendas, a gente tem a cláusula do join, que está juntando com a tabela de clientes, sob a condição ID do cliente igual ao ID, e a cláusula where, no qual a gente tem o predicado, que é aquele filtro que define valor maior do que 1000. Isso tudo representa exatamente a mesma intenção daquela query SQL, porém de uma forma mais simplificada. Ainda falando de árvore sintática, vamos voltar para a query lá do começo do vídeo. Aqui eu coloquei lado a lado a query A em SQL e do lado a árvore sintática que representa essa mesma query. Repara que a hierarquia da árvore segue bem de perto a estrutura do SQL. Lá no topo, o select mais externo, selecionando apenas estado e valor. Na cláusula where, nós temos o filtro valor maior do que 1000. E na cláusula from, nós temos outro select statement, que é a da subquery. Nele, nós estamos lendo da tabela de vendas, selecionando todas as colunas de vendas e de clientes, e a gente está juntando com a tabela de clientes através da condicional ID cliente é igual a ID. Repara que a lógica continua a mesma. O filtro do predicado está fora da subquery, presumindo que ele fará primeiro o join e só depois o filtro. Agora nesse slide, a gente está vendo a árvore sintática da query B. Repara que nesse caso, o predicado valor maior do que 1000 e a seleção das colunas valor e ID do cliente aparecem dentro do from, ou seja, dentro da subquery. E o join acontece fora dessa subquery. Isso induz a gente a imaginar exatamente o que a gente presumiu olhando para o SQL, que o filtro e a seleção das colunas já acontecem dentro da subquery, antes mesmo do join ser executado. Antes de presumir que é exatamente isso que vai acontecer e nessa ordem, vamos dar uma olhada no que acontece no plano lógico. O plano lógico é a próxima etapa da transformação. Ela é uma representação da query usando operadores relacionais. E a intenção do SQL, que agora está no formato da árvore sintática, é traduzido para álgebra relacional. Ele ainda aparece como uma árvore, só que agora ela é ainda mais sintética e mais próxima do que precisa ser computado. Essa árvore é possível assumir que a execução acontecerá de baixo para cima e da esquerda para a direita. Primeiro acontecem as operações nas folhas e o resultado vai subindo até chegar na raiz. Nesse plano lógico, a leitura pode ser: primeiro, o motor faz um scan na tabela de vendas, depois aplica um filtro mantendo apenas valor maior do que 1000. Em paralelo, ele lê clientes, em seguida ele faz um join entre vendas e clientes, usando a condição ID do cliente é igual a ID, e por fim vem a projeção, que é o equivalente ao select, filtrando apenas as colunas que a gente pediu, estado e valor. Aqui eu coloquei lado a lado a árvore sintática da query A e o plano lógico correspondente. Repara como o plano lógico já simplifica bastante. Em vez de termos vários nós representando detalhes de sintaxe, ele vira como uma árvore de operações, o que precisa acontecer em sequência. Lendo esse plano de forma simplificada, de baixo para cima, vemos que ele primeiro faz o scan da tabela de vendas, em paralelo o scan da tabela de clientes, depois ele executa o join com a condição ID do cliente igual a ID, em seguida vem o filtro valor maior do que 1000 e por último a projeção, que é retornar somente as colunas estado e valor. Repara, até aqui ainda nada mudou. Nesse plano lógico, o filtro continua aparecendo depois do join. Agora vamos ver a mesma coisa, só que para a query B. Lendo esse plano lógico, a gente vê que primeiro ele faz a leitura da tabela de vendas. Com o resultado dessa leitura, nós aplicamos o filtro do valor maior do que 1000.
Em cima desse resultado já filtrado, nós aplicamos uma projeção que vai selecionar apenas as colunas valor e ID do cliente. Do outro lado dessa branch, em paralelo, nós temos a leitura da tabela de clientes. E com o resultado dessas duas operações, nós realizamos o join. E por último, a projeção final, que vai manter apenas as colunas estado e valor. De novo, nada muda. O plano lógico ainda é só uma forma de representar uma sequência de operações. Mas essa ainda não é a forma final do plano lógico. Veremos agora a próxima etapa, as otimizações. Antes de ir para a próxima etapa do plano físico, o banco vai aplicar uma série de otimizações ainda em cima do plano lógico. Existem várias, mas duas delas são especialmente importantes para a nossa aula e também no dia a dia: o Predicate Pushdown e o Projection Pushdown. Primeiro vamos falar do Predicate Pushdown. A ideia aqui é simples. O otimizador vai tentar empurrar os filtros do where o mais próximo possível da fonte de dados. E ele faz isso com o objetivo de tentar reduzir o volume de linhas que vão passar pelas próximas operações. Agora vamos ver como essa otimização acontece no plano lógico da Query A. De forma simplificada, o Predicate Pushdown funciona assim. O otimizador vai procurar por filtros no plano e tentar empurrar esses filtros para baixo na árvore, deixando elas o mais próximo possível da leitura da tabela, desde que isso não mude o resultado da query. No nosso caso, o filtro é valor maior do que 1000. Esse predicado depende somente da tabela de vendas. Então eu posso aplicar ele antes do join sem qualquer risco. Dado que qualquer venda que seja menor ou igual que 1000 não deveria aparecer no resultado final de qualquer jeito. Então não faz nem sentido carregar essas linhas para o join. Por isso que o otimizador consegue mover esse filtro para baixo, até ele ficar logo depois da leitura da tabela de vendas. A partir daqui, a Query A já passa a trabalhar com um conjunto bem menor de linhas antes mesmo de se juntar com a de clientes. A otimização do Predicate Pushdown também vai ser executada na Query B. Quando o otimizador procurar os filtros que dá para empurrar para perto da leitura da tabela, ele percebe que o único filtro que existe é a do valor maior do que 1000. Porém, ela já está no lugar mais baixo possível, logo após a leitura da tabela de vendas. Então, nesse caso, ele basicamente não precisa mudar nada. O plano já está o mais otimizado possível. Agora vamos ver a próxima e última otimização do plano lógico que a gente vai abordar nessa aula, o Projection Pushdown. A ideia aqui é filtrar o mais cedo possível apenas as colunas necessárias. Ou seja, o otimizador vai tentar empurrar a projeção ou select o mais perto possível da leitura dos dados, para evitar trafegar colunas que não vão ser usadas nas próximas etapas. Agora vamos ver como essa otimização vai acontecer na Query A. De forma simplificada, o Projection Pushdown funciona assim. O otimizador olha do topo do plano até a leitura das tabelas e pergunta: quais são as colunas que realmente são utilizadas nesses caminhos? Aí ele vai criar uma projeção logo depois da leitura, mantendo somente essas colunas. No nosso caso, da tabela de vendas, nós vemos que a projeção final ela vai precisar da coluna valor, o join ele vai precisar da coluna ID cliente, o filtro também utiliza a coluna valor. Então, entre todas as colunas possíveis de vendas, o otimizador vai concluir que somente valor e ID de cliente são necessárias e vai inserir uma projeção logo depois da leitura para trazer apenas esses campos. E ele vai fazer a mesma coisa, só que do lado de clientes. A saída final vai precisar de estado, o join vai precisar do ID, então ele vai manter somente estado e ID, criando essa projeção logo depois da leitura de clientes. E agora, é óbvio, o otimizador também vai aplicar o Projection Pushdown, só que na Query B.
Nesse caso, se você lembrar, a subquery já estava selecionando somente as colunas valor e ID do cliente. E por isso que nós temos aqui a projeção logo abaixo do join. Como o filtro logo abaixo dele usa somente a coluna valor, que já está dentro da projeção, o otimizador vai simplesmente mover essa projeção para baixo, deixando ela colada na leitura. E do lado do cliente, ele vai seguir a mesma lógica de antes. Ele percebe que só precisa de estado e do ID e vai criar uma projeção logo depois da leitura de clientes, trazendo apenas essas colunas. Agora que essas duas otimizações foram aplicadas nos dois planos lógicos, da query A e da query B, a gente consegue comparar lado a lado e ver o ponto principal da nossa aula. Apesar das queries em texto serem diferentes inicialmente, os planos lógicos convertem para um mesmo conjunto de operações. Ou seja, daqui para frente, o banco vai partir da mesma base para gerar o plano físico das duas consultas, e tudo será rigorosamente igual. Então a conclusão é, a forma como você escreveu o SQL pode ser diferente, mas o que o banco executa por debaixo dos panos acaba ficando a mesma coisa. E por isso a resposta final para a nossa pergunta inicial é: ambas as queries têm a mesma eficiência. Agora que a gente já respondeu a pergunta principal da nossa aula, eu vou só dar uma pincelada na última etapa, o plano físico. Esse assunto por si só daria uma aula inteira, então aqui vai só um resumo do que acontece. Com os planos lógicos em mão, que é a sequência de operações abstratas, chega a hora que o banco vai decidir como executar cada uma delas. É aqui que ele escolhe os algoritmos concretos, que tipo de join que ele vai usar, como ele vai ler esses dados, qual o grau de paralelismo que ele vai utilizar, como que ele vai alocar esses recursos, e essas decisões vão levar em conta as características reais do seu ambiente, como, por exemplo, o formato dos arquivos, o tamanho das tabelas, entre outros, além de otimizar ainda mais com base nesses fatores. Vamos ver como é que vai ficar aquele nosso plano lógico agora transformado em um plano físico. Vamos só dar uma olhada rápida em como ficou o plano físico final. Do lado da tabela de vendas, o banco fundiu a leitura, o filtro e a projeção em um único operador. Isso acontece porque o banco viu que a tabela era formada de parquês e que ele conseguiria streamar desses arquivos lendo somente as colunas e as linhas necessárias, sem nem precisar trafegar na rede aqueles dados que seriam inúteis. E ele vai fazer a mesma coisa do lado de clientes. No join, ele escolheu o Broadcast Hash Join, e ele o fez muito provavelmente com base no tamanho relativo das tabelas que está presente lá nas estatísticas do arquivo Parquet. E no final, um simples project para devolver apenas a coluna estado e valor, assim como no plano lógico. Detalhes como o algoritmo de join, a influência do formato do arquivo e armazenamento, e como eles vão participar das escolhas do plano físico, daria por si só uma aula inteira. Se vocês quiserem saber mais a respeito desse tema, comenta aí que eu posso trazer no próximo vídeo. E para fechar a nossa aula de hoje, com base em tudo que a gente viu, vou deixar aqui 4 lições práticas para a gente nunca esquecer. Legibilidade sempre importa mais do que a micro-otimização. Foca em escrever queries legíveis e extensíveis e deixa para lá essa coisa de tentar otimizar o SQL, algo que muitas vezes não vai fazer diferença nenhuma no plano final. Vamos confiar no otimizador. Não adianta tentar forçar um filtro ou tentar forçar uma ordem para enganar o banco. Tanto o Catalyst do Spark quanto o Optimizer do Trino, eles são muito bons em reconhecer a nossa intenção e vão otimizar a query a nosso favor. Vamos usar o Explain com mais frequência. Ele é quem vai mostrar o plano real que a engine vai executar. Veja lá se você vai encontrar as coisas que a gente viu hoje, como o Predicate Pushdown, Projection Pushdown. E se não estiverem aparecendo, tente buscar o porquê. Entenda os seus dados e a sua infraestrutura. Otimizar a query é só metade de uma batalha. Os ganhos reais, muitas vezes eles vão vir de como os dados estão distribuídos, como está particionado, se esses dados possuem metadados, estatísticas.
E com isso, a gente encerra a aula de hoje. Se vocês quiserem que eu aprofunde em outros temas, deixem aí nos comentários. E se tiver sugestões de melhorias, também. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até uma próxima.